Fala, galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva aqui para vocês. Desta vez tem o meu amigo de longa data, já vi lutando de faixa azul, roxa, até ele ter o sucesso que ele tem hoje na faixa preta, Marlos Salgado. A galera confunde Marlos com Marlon, mas é Marlos Salgado. Marlos, obrigado por ter topado o convite de estar aqui no canal conversando com a gente. Eu que agradeço aí o espaço, Vitor, também o convite. E vai ser um bate-papo aí maneiro, a gente vai poder trocar muita ideia aí. Vamos lá, vamos começar, Marlos. Queria que você resumisse um pouquinho a tua história no jiu-jitsu, teu primeiro contato ali, as primeiras competições, um resumo do que você pode apresentar para a galera da tua história. Então, para a galera que não me conhece, né, eu sou de Fortaleza, nascido e criado em Fortaleza. Já treino jiu-jitsu há uns 12 anos. Comecei com 16 anos e sempre pratiquei muito esporte, né? Era aquele garotinho assim que era muito danado, né? Sempre tava brincando com todo mundo. E a minha mãe e o meu pai sempre me colocaram nos esportes, né? Fiz futebol, basquete, vôlei, tudo que você imaginar eu fiz, né? E aí eu sempre mudava muito, né, de esporte. Ficava 6 meses no esporte, aí, eu não quero mais, vou pro próximo. Aí eu conheci o jiu-jitsu, né? Sim, Era uma aula particular. O meu professor, o Álvaro Fontes, o primeiro professor, né, da faixa branca à faixa preta, ele dava aula particular para um grupo de alunos, né? E alguns desses alunos eram meus amigos e era num prédio assim do lado da minha casa, né? Aí eles falaram: vem treinar aí jiu-jitsu". E eu sempre, assim, no recreio, no colégio, eu brigava com a galera de jiu-jitsu, né? Imobilizava aqui, aí não valia soco, era só imobilizar e vai, pinico, tem que falar pinico, né? Então, assim, eu já sabia lutar assim, mais ou menos, eu achava, né? sim. Aí cheguei lá no treino, achando que ia ganhar de todo mundo, né? Aí já fui conhecendo mais como é que era o jiu-jitsu, né? E aí depois esse grupo acabou da turma de aula particular, aí eu fui para a academia que o meu professor dava aula, que tinha mais gente, tinha mais graduado. E aí já fui me interessando por competição também. Eu me lembro que no meu primeiro mês de jiu-jitsu, eu lutei um campeonato, né? A galera tava se preparando para um campeonato lá, campeonato pequeno assim, lá da região. Aí eu também vou. Aí falei com o meu professor, aí ele, não, acho que é melhor tu segurar um pouquinho. Aí eu, não, professor, eu quero lutar, eu quero lutar. Aí ele, tá bom, então vai. Aí no primeiro evento eu não fui muito bem, né? Fui finalizado rapidinho ali no triângulo, mas depois eu fiquei assim, eu fiquei ainda mais viciado, né? Que eu perdi essa primeira, eu não, então agora eu praticava muito esporte coletivo, né? E Sim. aí pela primeira vez ali no jiu-jitsu eu vi assim, caramba, depende 100% de mim, né? Se eu me dedicar, eu vou bem. E aí eu fui cada vez treinando mais e fui lutando, aí perdi mais 2 campeonatos, e no quarto campeonato eu ganhei, minha primeira medalha de ouro. Aí depois eu ganhei assim umas 10 competições tudo seguido, assim. Na faixa branca eu era o terror dos faixa branca lá em Fortaleza, né? Aí fui perder lá para faixa azul juvenil depois. E aí nessa época eu também comecei a lutar a CBJJE, né, em São Paulo. Fiz a minha primeira viagem de avião, né, pelo jiu-jitsu, assim, caramba, vou viajar de avião, nunca tinha saído de lá. E aí foi começando a minha trajetória, assim, depois que eu tomei gosto, né, pelo esporte, não via mais, assim, outra coisa para eu fazer da vida, senão o jiu-jitsu, né, porque era uma coisa que eu gostava tanto de fazer, que tudo o que eu queria fazer sem ser jiu-jitsu era chato, né? Então eu vou fazer educação física, eu vou virar atleta, eu vou virar professor de jiu-jitsu. E aí a minha paixão virou profissão e aí estilo de vida. Então hoje eu vivo assim 24 horas de jiu-jitsu, né? É igual eu também vivo 24 horas de jiu-jitsu. Não consigo passar um dia sem ver, comunicar alguma coisa de jiu-jitsu, é uma coisa que eu gosto bastante. E, ô Marlos, você sempre teve esse lado estudioso de pesquisar, estudar técnicas, ou você desenvolveu isso por conta de jiu-jitsu? Tu lembra ali no teu início de faixa branca azul, tu era bem assíduo assim, igual você é hoje, ou tu foi criando essa vontade, alimentando
esse desejo ao longo do tempo? Não, eu gostava de estudar, mas só o que me interessava, né? Então, se fosse uma matéria assim que eu não me identificava, era passava 10 minutos já estava fazendo outra coisa, né? Mas o jiu-jitsu me interessava muito. E aí o meu professor também tinha essa característica de estudar bastante. Eu lembro que na época, era mais ou menos ali 2010, aí o que estava em alta era o site do Marcelo Garcia, né? O MG Action, né? Ele tinha feito Sim, esse sim. site e tal. E aí a galera, eu comecei a estudar bastante, aí depois veio o dos Mendes também, que eu lembro. E aí eu assinei, né, a assinatura e ficava assistindo. Então, assim, foi muito por essa influência do meu professor, né? E tinha um amigo meu também de treino que ele fazia umas posições assim meio que novas, ninguém conhecia, né? E aí eu perguntava para ele, tu aprendeu isso aonde? Eu não vejo ninguém fazer aqui. Ele já fazia birimbolo, assim, umas coisas que na época era novidade, né? Aí ele, não, eu tô assistindo aqui um site da. Aí começou, né? Essa, como se fosse uma introdução ao estudo, né? E aí eu via que aquilo me ajudava porque eu conseguia aprender de uma forma diferente, né? Que não era na aula com o professor. E aí eu fui criando esse hábito, treinava. Nessa época eu acho que eu já era faixa azul, juvenil, tinha 17 anos. Aí eu treinava de tarde, 5 horas, treinava 9 horas da noite. E muitas vezes eu ficava na academia, esse intervalo, né? E ficava no celular, estudando, jiu-jitsu. Então eu lembro disso aí. E começou a se tornar um hábito, né? E aí, desde então, eu comecei a criar isso aí. Quando eu errava alguma posição, aí eu procurava alguém ensinando de uma maneira diferente, ou uma posição que eu era muito bom também. Ah, eu tô muito bom na guarda fechada. Vamos ver aqui quem é um cara que faz mais guarda fechada. Aí ficava assistindo. Sempre pegava um detalhe ou outro, né? Então, isso aí foi uma coisa que agregou muito no meu jogo, né? Esse hábito de treinar, mas que depois do treino no tatame tinha um treino diferente, que não era no tatame, que era ali no intervalo da academia, ou era em casa, no final de semana. Então, eu encarava também como se fosse uma rotina de treino, esse estudo de jiu-jitsu. Irado. Teve alguma técnica assim que você lembra que usou para vencer um campeonato que você aprendeu de forma online? Tipo assim, essa aqui eu vi o vídeo, pratiquei e ganhei um campeonato por conta dessa técnica. Que teve alguma que você recorda assim? Eu lembro de uma posição que o Marcelo Garcia faz muito, aquela one leg X, né? Eu fazia guarda X, mas eu nunca tinha visto essa, né? Que você ficava assim com a botinha, com a perna Sim. fechada. Inclusive uma raspagem que o Leandro Lô fazia bastante, né? Então, antes de ele estourar assim, aí eu vi essa posição o Marcelo Garcia fazendo, né? E eu nunca tinha visto. Aí comecei a repetir, comecei a praticar. E nos campeonatos saía direto, assim, faixa azul, eu comecei a fazer ela. E eu ganhei várias lutas usando essa posição que o meu professor nunca tinha me mostrado, né? Ele me mostrava várias outras técnicas, mas eu me lembro dessa, que eu aprendi realmente na internet e depois eu fui evoluindo e aprendendo algumas coisas novas, né? Mas eu lembro que essa foi. Até hoje o meu jogo eu gosto muito de fazer, né? Essa raspagem. Tem algumas outras ali que pegaram de costa e tal, mas a raspagem ali que segura as duas calças, né? Já raspa. Então essa aí foi uma que eu aprendi online, né? E essa posição muita gente venceu muitos campeonatos com essa posição assim de botar na on leg ali com a X, a galera ficava bem perdida, ou defendo tirando a mão ou tiro o gancho, e nessa dúvida assim um cara raspava. Posição muito boa também que eu vejo você fazendo, Márcio André, Lu, o próprio Marcelinho Garcia, até sem kimono ele adaptou muito bem fazendo a posição, e é muito bom para quem tem perna curta também, facilita bastante. E Marlon, ali dessa transição de amadurecimento para profissional, roxa, marrom e preta, onde que você virou a chave ali de querer viver de jiu-jitsu? Você sentiu pressão familiar de querer ganhar grana com jiu-jitsu? Como é que foi essa transição aí até decidir mudar para São Paulo?
Eu decidi ali mais ou menos na faixa azul, né? Como eu tinha te falado lá no começo. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, qualquer trabalho, assim, parecia chato, né? Eu não conseguia, porque parecia que eu tava perdendo tempo ali e eu poderia estar treinando, né? Então, Sim. assim, aí a minha família foi percebendo, meu pai, né, apoiava bastante. Ele sempre ia nos campeonatos, ficava filmando minhas lutas, né? Depois ficava falando ali comigo. Apesar dele nessa época não treinar, ele assim era interessado, né, no jiu-jitsu. E a minha mãe sempre falava assim: "Ah, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que se formar". E eu comecei, né, fazer faculdade de educação física, mas a ideia não era assim ser um personal trainer, alguma coisa assim, né? Era saber qual era o melhor treino que eu podia fazer para o jiu-jitsu. Então era tudo focado no jiu-jitsu, né? E lá eu fui aprendendo outras coisas, como dar aula, né, para pessoas diferentes, grupos diferentes. Então assim, isso foi me aprimorando também. E eu lembro que uma virada de chave muito grande, né, para diminuir assim essa questão da pressão familiar, né? O pessoal, e quando é que isso aí vai dar dinheiro, né? E tal, esse negócio de luta, não sei o quê. Aí eu lutei várias seletivas de Abu Dhabi, né? Que naquela época você ganhava um absoluto leve, tinha dois absolutos, né? E ganhava uma passagem para Abu Dhabi. Passagem, inscrição e hospedagem, né? E aí eu lutei várias, fui perdendo, não estava conseguindo ganhar, e acho que foi na quarta tentativa eu ganhei. Né? Aí eu, caramba, vou fazer minha primeira viagem internacional, né? Tudo pago e tal. Aí cheguei lá nos Emirados Árabes, aí também fui campeão lá no World Pro. Aí ganhei US$ 3.000. Na época eles Sim. pagavam para todo mundo, né? Aí eu ganhei US$ 3.000. Aí, olha aí mostrei na família, né? E tal. Agora tá começando a aparecer os frutos, né? Aí eles começaram a acreditar um pouco assim que aquilo ali poderia dar um futuro, né? Porque lógico, eles ficavam preocupados, né? Não sabiam, não conheciam, assim, ninguém que tinha se dado bem com o jiu-jitsu. Então, até foi bom para mim, porque eu vi ali a possibilidade de ter um trabalho, né? Que ele queria me fornecer um conforto financeiro, né? E para eles também, que eu já sabia ali lá no fundo, eu já sabia que eu ia conseguir, né? Trabalhar com jiu-jitsu, mas eles ainda ficavam assim um pouco o pé atrás, né? Mas aí depois foi começando a melhorar. Aí eu ganhei vários absolutos também lá na região e tal. Comecei a fazer um dinheiro assim bom, né? Um cara assim de 19 anos, sei lá, ganhava 500 numa semana, aí daqui a 2 semanas ganhava 700 nos absolutos e tal. Então, assim, começou a dar certo. E aí, em paralelo a isso, eu comecei a dar aula na faixa roxa também. O meu professor dava Aham. várias aulas, e tinha uma turma lá de 9 horas da noite que eu treinava, né, nessa aula. E aí ele falou: "Ah, eu tô muito cansado, essa aula é muito tarde, tu não quer dar aula não nesse horário para mim e tal". Aí eu, vamos lá, eu tô estudando aqui na faculdade e tal, acho que eu vou conseguir me dar bem, né, dessa turma. E era só a galera mais assim, que trabalhava o dia inteiro e tal, aí eu comecei, né? No começo, assim, eu ficava um pouco desconfortável, mas eu sentia, assim, que eu tinha facilidade, sabe, para dar aula. Eu já gostava de ajudar, de ensinar. Então, quando chegava um cara faixa branca na academia, aí o professor, vai lá, Marlos, ajuda ele, mostra como é que é, os primeiros golpes e tal. Então, eu já tinha essa vertente, assim, de ser professor. Já era meio que uma vocação, né, para mim. Era natural. Eu fazia sem muito esforço. E foi a partir daí que foi melhorando. Eu fui para os Estados Unidos algumas vezes, tinha algumas filiais lá da minha antiga equipe. E aí eu fiquei nos Estados Unidos, ficava 6 meses lá, voltava para o Brasil. E aí fui graduado marrom, ganhei alguns campeonatos bons. E na faixa preta, né, eu já estava com a academia lá em Fortaleza. Mas eu comecei a perceber assim que eu parei assim um dia, comecei a refletir e pensei assim, caramba, como é que vai ser a minha vida daqui a uns 3 anos, 5 anos? E eu não imaginei assim um crescimento que eu queria lá em Fortaleza, né? Que eu já Sim.
vamos dizer assim, eu era o melhor lá da cidade, entendeu? Tinha uns caras muito bons, assim, mas eu sempre estava viajando para lutar Pan-Americano, Mundial, assim, que lá não tinha muito isso, né? A galera não lutava muito esses campeonatos, né? E aí eu pensei assim, caramba, eu não estou enxergando um crescimento que eu quero. E aí teve a oportunidade de vir aqui para Guigo. A Ingrid veio primeiro, né? Que era uma parceira de treino minha lá, faixa preta. E aí ela conversou com o Guigo, tá, falou de mim. Aí o Guigo, então manda ele vir, que a gente dá um jeito aqui e tal. Aí foi esse primeiro contato, né? E aí foi quando eu me mudei aqui para São Paulo para treinar. Aí, poxa, um treino muito bom, né? O Guigo também dá maior suporte, muita gente de Sim, Manaus, né? O Meihan estava treinando aqui na academia também essa época, a gente ainda treinou assim acho que uns 6 meses, assim, o Gabriel Maranhão também, a Ingrid, e vários caras assim, coloridos, muito bons, né? Muito material humano de treino. E aí foi quando eu, assim, já estava me sentindo um pouco acomodado lá em Fortaleza, né? Dando muita aula. Tinha dia que eu dava 7, 8 aulas lá. Era caramba, era umas 3 aulas particular, aí fazia o meu treino de competição, aí dava outra aula, assim, então eu já tava ficando assim mais, eu vou começar a lutar menos para poder dar mais atenção para as turmas e tal, né? Aí eu não vou fazer isso não, eu vou colocar mais uns 5 anos aí para eu treinar e ser atleta de alto nível, né? Focar muito nisso. E aí esse desejo que eu tinha que fez eu me mudar para cá, para São Paulo, né? Então, aí já faz 1 ano e meio mais ou menos que eu tô aqui e eu senti muito a diferença, né, dessa troca de ambiente. Foi muito bom esse ar novo, né, para mim e toda a galera que treina aqui também. Então, eu senti bastante assim essa evolução por essa troca de ambiente e a galera que tá aqui, que tá na mesma sintonia, né, que eu tô sim. nesse momento. E Marlon, nessa tua jornada de faixa preta aí, o que você já conquistou e o que na tua visão tu conseguiu amadurecer no teu jiu-jitsu, na tua vida pessoal, por conta de ser faixa preta? Cara, assim, eu digo assim pra galera que eu vivo jiu-jitsu, né? Não tem como eu fazer nada sem pensar no jiu-jitsu. Então, eu vou fazer uma viagem, vai ter academia lá, vou fazer. Então, qualquer decisão é baseada no jiu-jitsu. Ali na ordem de prioridade, a primeira coisa é o jiu-jitsu, né? Então, assim, os campeonatos que eu já ganhei, de mais assim, expressão, eu ganhei 2 vezes o Mundial da CBJJE, que sempre tem aqui em São Paulo. Fui segundo lugar no Sul-Americano da IBJJF. Deixa eu ver mais aqui. Fui segundo lá no Grand Slam agora esse ano, lá de Abu Dhabi. E na faixa preta eu acho que foram esses campeonatos, assim. Não tive ainda o título grande, né? Nas faixas coloridas eu ganhei mais, né? O World Pro, fui campeão, Sul-Americano, alguns outros eventos Até maiores. porque na faixa preta também vale dizer que a gente perdeu quase 2 anos de competição por conta do coronavírus, né? E essa pandemia aí fechou várias Verdade. competições. Tanto que você foi lutar, foi seu primeiro Mundial de faixa preta, esse, Foi. né, Marlos? Foi meu Então primeiro mundial. a gente teve esse gap assim de competição, Verdade. então a gente pode dizer que você não disputou também os maiores campeonatos mais de uma vez. Agora que você está começando a entrar nesse circuito também de campeonato grande. Verdade, verdade. Aí no mundial eu acabei perdendo para um americano lá na primeira luta, na pena. Né? E uma curiosidade assim que foi que eu ganhei do Isaac, né? Do que foi o atual campeão esse ano, lá em Abu Dhabi. Então eu tirei ele na primeira luta lá. Fiz uma luta boa com ele, passei a guarda, lutei bem. Aí depois ganhei do Sodré na semifinal e acabei perdendo para o Thiago Macedo na final. Né? Uma luta bem disputada. Aí 3 semanas depois ele foi lá o campeão mundial. Aí eu fiquei, poxa, perdi de cara e o cara foi campeão, né? Então assim, isso mostra que eu tô ali no nível dos caras, né? Então, às vezes Sim, é com certeza. um dia que você não tá muito bem, ou você não tá focado, ou a estratégia não encaixa. Então, assim, agora eu tô bem
focado na JP, né? Eu lutei alguns AJP aí, estou bem assim no ranking. E também na CBJJ eu estou entrando em alguns eventos, né? Mas falando agora da questão do que o jiu-jitsu, né, mudou na minha vida Na tua pessoal, vida. né? Sim. Uma coisa muito forte que eu senti depois que eu mergulhei de cabeça no jiu-jitsu foi essa questão assim de ser mais verdadeiro, entendeu? Porque antes eu era ali adolescente, eu sempre ficava. Tudo que dava errado, nada era culpa minha, entendeu? Sempre era. Ah, minha mãe não sei o quê, o meu amigo não sei o quê. Sempre eu ficava culpando alguém, entendeu? E no começo do jiu-jitsu eu ainda era assim, né? Às vezes eu perdi uma luta, foi porque eu saí ontem com a minha namorada e foi por isso que eu perdi. Então eu sempre ficava terceirizando a culpa, né? E aí quando eu comecei a entender que muitos dos resultados, né, eram praticamente 100% vinha de mim, né, das minhas atitudes, dos meus comportamentos, aí eu comecei a evoluir mais no jiu-jitsu. E aí eu levei isso aí para a vida, né? Então, hoje, se um projeto não dá errado, se a gente foi um campeonato não deu errado, então eu sempre vou analisar assim, o que é que eu poderia ter feito diferente, né? Qual era o treino diferente, qual era a estratégia diferente que a gente poderia ter feito. E quando dá certo também, a culpa é sua, né? Então, Sim. não é só quando dá errado O mérito é todo seu quando dá certo e a culpa é sua quando dá errado. Então, isso eu acho que foi um dos ensinamentos mais fortes assim, que eu tive com o jiu-jitsu, foi ter essa responsabilidade sobre a minha vida, entendeu? E eu tento falar isso para as pessoas também, quando alguém me pergunta sobre qual foi essa mudança no jiu-jitsu, que o jiu-jitsu me proporcionou, né? Mas eu virei outra pessoa com o jiu-jitsu. Hoje em dia eu nem sei o que é que eu faria, né, se não fosse o jiu-jitsu. Eu também não, realmente não sei. Não luto, mas estou em outra área na indústria, uma parte também muito importante, né? Que é essa de propagar o esporte. Você vê que se a gente não tivesse uma mídia específica para jiu-jitsu, era muito difícil a gente saber, né, o que está acontecendo, quem são os campeões, quem marcou a época, quem está em destaque, quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo. Então, o papel da mídia é muito importante. Você ressaltou uma coisa aí muito legal também, que eu queria comentar, na questão do Isaac, né? Tu venceu ele 3 semanas antes do Mundial, depois ele foi campeão mundial na 7ª tentativa dele de faixa preta. Eu acho que foi a primeira vez que ele chegou na final do Mundial. O Isaac nunca tinha feito pódio no Mundial da faixa preta. E eu fiquei assim, cara, ele perdeu para vários caras duros, caras inclusive que não ganharam o Mundial, mas chegavam direto e assim, fiquei muito impressionado com a persistência dele, né? Algo que você também falou aí, você saiu da sua cidade, veio para São Paulo. Então acho que você nunca vai ficar decepcionado quando você tenta, né? Que uma hora você vai colher os frutos. E é exatamente disso que a gente vai falar da sua nova fase agora. Mas essa é uma coisa que vale ressaltar, né? Da sua persistência. Uma coisa engraçada, Vitor, também, que a Janaína, que fez a final com a Fion, né? Sim. Ela é lá de Fortaleza também, e eu tava lá na casa dela, né? Eu treinei com ela lá uma semana antes. E aí eu tava ajudando ela lá no aquecimento, né? Que ela ia fazer a final e tal, no domingo. E aí eu encontrei com ele lá, com o Isaac, né? Ali naquela parte fora, assim. Aí assim, não, eu não vou falar com o cara tá se concentrando, vai fazer a final do Mundial daqui a pouco, né? Sim. Aí ele chegou, falou comigo, assim, todo. Ele é tipo um cara assim, educadão, assim, gente fina, sabe? Sim. Aí ele chegou para mim e falou assim: pô, muito obrigado por aquela luta. E depois que você ganhou de mim, eu aprendi uma coisa nova, não sei o que e tal. E eu vou ganhar hoje aí e tal. Ele falou, né? Assim, mas de boas. Aí eu, caramba, bicho. Porra, meu irmão. Esse bicho, né? Foi massa, assim. Eu fiquei refletindo depois sobre isso e aí ele foi e ganhou, né? Aí eu falei, não, então
tô torcendo para você e tal, né? Falei para ele e Sim. foi verdade mesmo, né? Não é que eu pelo fato do Diego Sodré, né? Ser brasileiro e tal, mas eu não, assim, não tenho afinidade, não tenho proximidade com ele. E aí, quando ele veio me cumprimentar, eu falei, né? Pô, então, tô torcendo por você e tal. E aí foi massa essa parada que ele me falou, assim, ficou na cabeça. E, Marlos, agora entrando em outra parte da sua vida, que se você não acompanha o Marlos no Instagram ali, você não vai saber disso. Mas o Marlos, ele é um visionário do jiu-jitsu, empresário do jiu-jitsu, e hoje, pelo trabalho dele com o jiu-jitsu fora do tatame, ele consegue bancar 100% da carreira dele como atleta, por conta do projeto que ele tem, que é o manual de jiu-jitsu. Ele vai explicar melhor ali. Mas antes disso, Marlon, antes de você explicar o que é o manual, para que ele serve, quantos alunos você tem lá, como é que foi essa tua percepção de ganhar dinheiro, ser bem remunerado com o jiu-jitsu, sem precisar da competição? Porque muita gente ainda pensa que hoje você só consegue ser bem sucedido com o jiu-jitsu se você ganhar uma medalha de ouro no campeonato. E já não é mais assim há bastante tempo, concorda? Sim, eu concordo. E, inclusive, eu vejo que alguns professores têm essa trava, assim, né? De que eles falam assim, eu só vou ter muito aluno se eu for campeão, né? Alguns, Sim. assim, eu percebo essa fala, assim, quando eles me perguntam isso, eu falo que não tem nada a ver, né? Pode ajudar, mas não é não é obrigado você ser um campeão para que você tenha sucesso na sua carreira como professor de jiu-jitsu, né? E respondendo a tua pergunta em relação a ganhar dinheiro com jiu-jitsu, né? Eu vou te falar assim que eu não acreditava na questão da internet, entendeu? Sério? Eu não Caraca. acreditava, até que aconteceu comigo, né? Porque a gente vê muita. O cara, quer ganhar não sei quantos mil reais, arrasta pra cima e tal. Aí a gente fica assim, esses caras, meu irmão, não existe isso, né? E Sim. aí eu que dava 7, 8 aulas particular por dia, trabalhava pra caramba. Eu ficava assim, será que isso funciona e tal? Mas eu não, quando eu comecei, eu não fui com essa cabeça, sabe? O que aconteceu? O primeiro projeto ele foi para sanar uma necessidade da equipe, né? Porque tinha um exame de faixa que pedia muitas técnicas, né, para você conseguir se graduar, e sempre nessa hora muita gente me procurava para eu ajudar, porque eu tinha já eu tinha essa vontade, Facilidade. né? Essa facilidade. Eu ajudava a galera assim de graça, sabe? Bora, deixa eu corrigir essa posição e tal e tal. Muito por conta daqueles estudos, né, que eu te falei que eu fazia bastante Sim. e que nunca foi uma coisa assim difícil para mim ensinar, né? E aí a galera sempre me procurando ali no exame de faixa, aí eu pensei assim, poxa, eu vou gravar os vídeos, né? Vou fazer uma sequência e tal, e vou começar a vender para a galera da academia, porque eu não consigo dar 20 aulas particulares no dia, porque só tem 24 horas, e aí eu também nem tenho pique para isso, né? Porque Sim. o cara que tá dando aula de jiu-jitsu, o cara tá fazendo posição com você, às vezes é um cara que pesado e quer fazer força, e aí você tem que estar com energia para dar uma boa E o aula, né? desgaste mental também é muito alto, né? Ficar pensando ali, ensinando por muitas horas. E tem também a questão assim de quanto mais alunos você tem, né? Menor a atenção para cada um deles. Eu também tinha essa noção assim de que uma hora eu ia precisar ter poucos alunos, mas que me pagassem um valor de hora-aula mais alto para poder valer a pena, né? Sim. Mas enfim, aí o projeto começou a andar em relação a isso. O meu pai, ele trabalha, o meu pai é cinegrafista, né? Então eu falei com ele e ele já era apaixonado pelo jiu-jitsu também, de me acompanhar. Aí eu falei, pai, vamos gravar, vamos fazer umas posições, eu tô com ideia aqui e tal. Aí eu comecei a falar isso pro pessoal, né, da academia. E um amigo meu
estava nessa área, né? Ele estava começando ainda nessa área de marketing digital. Ele escutou, ficou ali pensando. Ele falou assim. Aí ele me fez uma pergunta que fez uma virada de chave, né? Ele falou assim: ah, quantas pessoas vão comprar esse produto, né? Aí eu fiquei ali pensando, eu acho que umas 100, né? A equipe tem umas 1.000 pessoas, 1.000 e poucas, dessas 1.000, 100 vão comprar, né? Aí ele falou assim, mas por que tu não vende para 200 milhões? Sei lá, assim, do Brasil, né? Os habitantes, né? Por que tu não vende para 1 milhão de pessoas, que são os praticantes do Brasil, né? Eu fiquei olhando assim, como é que é isso? Aí começou a me explicar, né? Aí não, então vamos adaptar esse projeto para uma outra perspectiva, né? Que aí foi quando surgiu o Manual do Jiu-Jitsu, que hoje, né, a gente já tem aí 3 programas de treinamento, né? Já temos mais de 3.000 alunos e tem gente do mundo inteiro, né? Tem brasileiros que moram no Japão, moram na Europa, moram no Canadá. A gente está fazendo por enquanto em português, né, as videoaulas, mas a gente, no futuro a gente pretende expandir, né? Mas começou assim de um projeto para ajudar a equipe e depois virou um projeto para ajudar a comunidade do jiu-jitsu em geral, né? Que eu sentia que era muito carente disso, né? Porque eu, Sim. desde faixa azul ali, eu assinava os sites e sempre era em inglês, sempre era conteúdo fora. E eu não via aqui no Brasil nada parecido, né? Tinha algumas pessoas que faziam o YouTube e tal, mas não era do jeito que o Manual do Jiu-Jitsu é hoje, né? Que é uma relação um pouco mais próxima do professor, né? Que sou eu, e o aluno lá na cidade dele, no interior de Roraima, no interior da Bahia, que ele pergunta algumas coisas e eu consigo dar uma atenção ali rápida para ele, que já é uma coisa muito importante. E ele tem aquele material, né, que a gente fez uma organização de aulas por faixas, né? Então, por exemplo, tem lá 100 aulas para as faixas brancas, né? Então, tudo que um faixa branca ele precisa dominar. Aí passa para azul, roxa, marrom e preta. E fora isso, tem outras ferramentas, né? A gente tem uma ferramenta lá que chama Monte Seu Jogo, né? Que Sim. é uma ferramenta que vai ajudar o cara a identificar o jogo dele. Né? E parece assim, bem simples, né? Parece uma coisa que é intuitiva, mas muita gente não sabe. E aí tem uma planilha para ele ir começando a escrever e tal, aí ele consegue, depois que ele faz tudo certinho, ele consegue identificar assim o jogo dele e começa a treinar melhor, né? Então várias pessoas já falaram dessa planilha, desse material que, poxa, eu comecei a ver o jiu-jitsu de uma forma diferente depois que eu conheci isso, entendeu? Então são inúmeras pessoas que me mandam essas mensagens, né? Que aí eu falo assim, caramba, nem eu imaginava que esse meu trabalho iria atingir tantas pessoas, né? E hoje eu já acredito mais, né? Daquela vez que eu te falei que eu não acreditava na internet, né? Sim. Teve uns momentos, Vitor, que a gente fazia os lançamentos, né? Que era a abertura para fazer as inscrições, fica 7 dias lá disponível para o cara comprar o acesso. E depois a gente fecha, não tem mais como comprar, né? É uma estratégia de vendas para fazer com que as pessoas saiam tomem ação, né? Para ali de ficar, depois eu vejo, depois eu vejo. Sim. E aí eu fiz isso, né? A gente fez toda uma estratégia. E aí o cara vai, faz a aula e tal, e pessoal, tá disponível. Vamos lá. Aí fui dormir, né? Aí no outro dia, quando o cara acorda, tem lá. A gente fez 100 vendas, entendeu? Fez 60 vendas. Aí a gente vai ver os números, né? Pô, a gente fez 20, 30, 40, 45 mil, entendeu? Então, assim, em 3 dias você faz um dinheiro assim que quando é que a gente ia fazer isso dando aula de jiu-jitsu? Né? Aí eu vou colocar eu vou colocar na calculadora para ver quantas aulas eu precisaria dar para fazer esse esse dinheiro, entendeu? Então já chegou alguns momentos também que
outra coisa assim de você poder fazer um trabalho online, né, na internet, é que eu estava dando aula, né, particular, e aí eu fui olhar o telefone, tinha feito 2 vendas, entendeu? Então, assim, eu estava tendo uma renda ali de forma ativa, né, trabalhando, no ofício mesmo ali, E outra passiva ali, tranquilona. passivo, entendeu? Então, assim, bota a internet para trabalhar para mim 24 horas, qualquer lugar do mundo, a minha tá lá trabalhando para mim, e eu tô fazendo o meu aqui, em paralelo, né? Então, assim, foi essa virada de chave que eu tive com a internet, né? Que eu demorei para acreditar, porque não é assim qualquer pessoa que tem esse resultado, entendeu? Mas foi muito trabalho, né? Foi muito, a gente se esforçou bastante, foram horas estudando isso. Então, assim, uma hora, né? A gente consegue colher os frutos de todo esse estudo e esse esforço para poder aprender como é que faz para você fazer essas vendas online ou fazer as aulas que os alunos vão gostar mais, entendeu? Então foi várias horas estudando isso para que pudesse ter esse resultado, entendeu? Outra coisa que eu admiro muito em você, Marlos, é a forma como você se comunica, a forma como você mostra que um lutador ele pode ser inteligente também, né? Quebra muito o paradigma de que o cara só sabe lutar. Então você, por determinados assuntos dentro do jiu-jitsu, ter uma dinâmica de fala, saber como se posicionar, como explicar, porque existe muita diferença de o cara pode ser brabo lutando, mas isso não quer dizer que ele vai ser um bom professor. Então, eu acho que, além de tudo, para você reter as pessoas, você tem que ter uma comunicação boa, sabe? Então, você também acredita que a comunicação, saber cuidar da imagem, foi muito importante, é muito importante para você talvez não depender de estar vencendo ou ter que lutar bastante por causa de um patrocinador, né? Na minha visão, acredito que isso te deixa zero pressão ali por fora de outras pessoas. Lógico que você tem ali seus objetivos de querer ganhar, mas eu digo, você vai com a sua própria pressão ali, você coloca em cima de você o que você quiser, pelo fato de não depender de nenhum investimento de ninguém ali, né? Então, dos objetivos, né? Depois que eu comecei a ver que o Manual do Jiu-Jitsu poderia virar uma fonte de renda, não uma coisa que eu faria ali no final de semana, mas uma fonte de renda principal, né? Então, eu ainda tive muita resistência em, por exemplo, deixar de dar uma aula particular para ir direto para a internet, entendeu? Eu ficava assim, Sim. não, mas não sei se vai ser assim para sempre e tal. Aí teve hora que eu vou parar. E aí eu tinha 20 alunos, aí fui para 5, entendeu? E começou assim, porque o trabalho que eu faço, né, muitas vezes é no computador, é fazendo alguns textos, é fazendo gravação. E essas coisas, elas, vamos dizer assim, demandam menos esforço físico do que tá ali na academia o dia inteiro, entendeu? Então eu rendia melhor no treino de competição, fazia a minha preparação física com mais calma. Às vezes eu entre dar uma aula e fazer a preparação, aí eu não, ixi, eu tenho uma aula aqui, então não vai dar para treinar hoje. Então assim, ficou menos aquela correria, diminuiu um pouco mais, que era o dia inteiro na academia e eu pude me organizar melhor no trabalho, entendeu? E isso aos poucos foi também indo para esse lado das competições, né? Então várias vezes eu chegava no patrocinador e eu vou ter essa viagem, vou ter essa competição. E aí o cara, beleza, vou te ajudar. Aí chegava pertinho ali, ele, poxa, não deu certo, aconteceu uma coisa aqui na empresa e tal. E aí eu ficava assim, nem acreditava, né? Porque era um sonho para mim correr aquele circuito, aqueles campeonatos que eu tinha me programado. E aí, muito por conta dessa frustração, assim, de às vezes o pessoal prometer e não dar certo, não, então eu vou apostar minhas fichas aqui, entendeu? Porque eu não vou ficar dependendo muito dos patrocinadores para fazer as minhas competições, né? E aí foi quando começou a rodar melhor, a gente foi começando a aprender mais e
hoje em dia eu consigo lutar assim todos os eventos, né? E eu tenho que me organizar na agenda também, porque tem outros compromissos de trabalho, mas eu consigo me organizar bem nessa parte, né? E os patrocínios que eu tenho, eu tenho o apoio da Caveira hoje, tem alguns apoios aqui também em São Paulo. É assim, eu poderia, por exemplo, pagar por aquele serviço, entendeu? Não é assim, se eu quisesse, eu poderia pagar um profissional para me ajudar nessa parte, entendeu? Eu faço porque eu confio no profissional, eu me identifico, entendeu? Mas eu tenho essa mentalidade assim de não, se eu precisar ter que pagar, eu vou pagar, entendeu? Porque eu tenho um recurso para isso e eu sei que é importante isso para a minha carreira, entendeu? Então, é muito importante, né? Esse meu trabalho, uma boa parte da minha renda eu coloco no Marlos Atleta, né? Porque eu também sou uma marca, né? O Marlos é uma marca, né? Então, o que é que o Marlos comunica, né? Então, até o VF comunica, né? O que é que o Marlos comunica, né? Então, poxa, o Marlos é professor de jiu-jitsu, o Marlos é um cara que gosta de ajudar as pessoas, o Marlos é um cara que é, sei lá, é um cara divertido, que gosta de estar ali com a galera e tal. Então, assim, são essas coisas que eu quero que as pessoas saibam, né, de mim, e assim é o que eu sou mesmo, não é um personagem, entendeu? Então, eu Sim, vejo que isso é muito acredito, bem. sim. Eu acredito que uma marca hoje que ela quer patrocinar, a primeira coisa que ela vai ver é a comunicação do cara, né? Então, o que que o seu nome devolve na hora que a gente pensa nele? Marlons, comunicador, empresário, bom professor, atleta. Então, por isso que eu sempre falo isso, que não, a medalha é uma cereja do bolo, é algo que coloca ali aquele brilho a mais, sabe? De toda a estrutura que você está vendo, que você está tendo. Porque a gente tem inúmeros exemplos de grandes campeões do passado que o cara não tem nada hoje. Então, vencer não é um sinônimo de ser bem-sucedido financeiramente. Existem muitas outras coisas que você precisa agregar valor a você. Uma delas é a comunicação. Nunca se falou tanto disso pós-pandemia, né? De você saber se comunicar, saber vender. Até porque se eu vou patrocinar você, eu quero algo de retorno. Se você me contrata por eu ser um bom comunicador, você quer algo de retorno. Então, eu acho que esse estudo sobre comunicação você faz muito bem. Marlos, para quem não conhece o manual de jiu-jitsu hoje, está ouvindo agora a primeira vez, o que é um manual de jiu-jitsu? Então, o Manual de Jiu-Jitsu hoje é uma plataforma, né, de aulas online que ajuda todos os praticantes de jiu-jitsu. Então, eu vou te dar um dado agora que a gente fez, né, a gente puxou lá os dados. Os nossos maiores assim clientes, os maiores alunos são as duas pontas, né? Então é o faixa branca que está começando, que quer saber como é que é o jiu-jitsu, que está ali confuso naquele começo, ele vai treinar, mas esquece a posição ali na volta para casa. E na outra ponta é o professor de jiu-jitsu, o faixa preta, é o faixa marrom que está chegando ali na jornada, ali no final da jornada, que percebeu que não sabe tudo, né? Que tem que fazer Sim, tudo de novo, tem que aprender tudo de novo. Então, assim, eu pensei várias vezes como é que eu poderia fazer um projeto que ajudasse a todos, né? E a gente teve várias tentativas, várias atualizações, e hoje o Manual do Giz que está lá, ele consegue atender a todos os praticantes, entendeu? Então, assim, várias pessoas a gente tem essa proximidade com os alunos, né? Porque eu acho muito importante conhecer eles, né? Até para eu poder entregar o que eles precisam mais, né? Então eles me ajudam falando o que é que eles precisam e eu, de uma certa forma, consigo ser mais eficiente, né? Na entrega de um produto que a pessoa vai consumir, né? Eu não quero fazer assim uma coisa para o cara comprar
e nunca usar, entendeu? Porque aí não vai, eles não vão ver valor nisso, né? Então, a gente tem vários professores que falaram assim para mim: ah, Marlos, eu ia parar de dar aula porque eu estava sem professor, meu professor foi para outra cidade e eu estava desanimado. E aí o cara comprou o manual de jiu-jitsu e voltou aquela chama, né? Poxa, eu estou muito empolgado e tá começando a vir mais aluno e tal. E aí o faixa branca também me manda mensagem, falava assim: professor, eu acho que eu estou começando a entender um pouco do que é o jiu-jitsu, né? Porque eu ia para a aula, fazia as posições ali, apanhava para caramba no rola, não sabia de nada, e aí tava querendo desistir do jiu-jitsu, né? E quando eu comecei a assistir suas aulas, via várias vezes a mesma aula ali, eu comecei a ter um melhor resultado nos treinos, né? Então, assim, eu acho assim que a coisa mais forte que me motiva, né? Me faz continuar com o trabalho com o manual de jiu-jitsu, é isso. Aí o cara fala assim, poxa, eu não desisti por causa de você, entendeu? Eu ia parar com o jiu-jitsu e eu só continuei por conta que você me entregou esse manual do jiu-jitsu. Então é muito forte, sabe? Essas palavras que os alunos me falam. E várias assim, outras histórias que eu posso estar citando aqui, mas me veio à cabeça essas duas, né? O faixa branca que ia parar, porque estava só apanhando, não estava conseguindo entender nada do jiu-jitsu, e começou a enxergar como é que é, né? Como é que funciona, e o professor que estava ali desamparado, estava sem mestre, e pegou aquela chama de novo pelo jiu-jitsu, né? E a gente continua em contato com eles para poder melhorar ainda mais. E aí um fala pro outro, ei, eu tô com o manual de jiu-jitsu, aí o cara se interessa e vem conversar comigo, e aí eu explico. E aí essa comunidade vai crescendo cada vez mais, entendeu? E eu vejo que os alunos sentem muito essa minha forma assim genuína de querer ajudar mesmo, sabe? Muita gente já, outra coisa que eu lembrei, muita gente que nem treina jiu-jitsu segue lá o manual. Uma vez eu fiz uma Sim. enquete lá, e aí eu perguntei assim: quem de vocês aqui não treina jiu-jitsu? E aí várias pessoas não treinavam jiu-jitsu, sabe? Mas é um cara assim que vê o UFC, que acha massa, mas que não criou coragem ainda para começar. É aquele cara que a mãe não deixa treinar, aquele adolescente que tá ali, eu vou começar tal dia, eu vou conseguir começar. Sim. E outros caras que nunca tiveram contato com jiu-jitsu e começaram a assistir ali, eu acho muito legal a arte marcial, eu vou começar por sua causa. Então, de uma certa forma, é um mundo assim que eu nem imaginava que eu conseguiria entrar, entendeu? É trazer mais pessoas e é fazer mais as pessoas que já estão dentro do jiu-jitsu continuarem e começar a mostrar que o jiu-jitsu muda a vida de muita gente, entendeu? E aí essa é a minha forma de trabalhar hoje, assim como o Manual de Jiu-Jitsu, é a nossa missão, né? Como empresa e a minha missão também como professor, entendeu? Esse tua marca de estar bem ali, bem próximo, diferencia muito, porque no início você precisa de ter um acompanhamento no seu processo, você vai amadurecendo, aprendendo sozinho. Quando tu chega ali no topo ali, que seria a faixa preta, você precisa também de um auxílio novamente, né? De ter essa mentoria. Então, se você não tem o manual de jiu-jitsu, você se inscreve, porque até Anderson Silva, ex-campeão do UFC e um dos maiores nomes do MMA, segue o manual de jiu-jitsu para aprender mais jiu-jitsu, né, Marlos? Eu não acreditei, né? Quando eu vi lá o Anderson Silva seguindo, né? Eu pensei que era um fake, né? Assim, aí eu fui Sim, olhar, sim, sim. era ele, aí eu mandei assim, osso, aí tal, eu mandei um soquinho, aí ele fez um. Aí ele curtiu a mensagem, né? Então, assim, até para você ver aonde a gente pode chegar, né, com esse trabalho que é diário, é o trabalho assim que vai evoluindo. Então a gente ajuda até um cara que mora no interior da Bahia, numa cidade pequena, e chegamos até o Anderson Silva, que acho que mora na Califórnia, não sei, Sim. mas que tá ali, deve tá curtindo, tá gostando e tá mostrando pra galera, entendeu? Então, é uma coisa assim que eu acho que a internet proporciona, né, a gente. Hoje em dia,
quem não está na internet, quem quer ter resultado assim, eu diria até que às vezes o pessoal me fala, né? Ah, a internet é o futuro. Não, a internet é o presente. Se você não tá, você tá atrasado, né? Então você precisa começar a aprender e você precisa começar a encarar como um trabalho, né? Se você for professor, se você for competidor, se você for qualquer coisa. Se você não tiver na internet, as pessoas não vão conhecer você, o seu trabalho e aquele negócio, né? Quem não é visto não é lembrado, né? A gente quer ser Verdade. visto, a gente quer ser visto por fazer boas ações, fazer coisas boas, né? E a internet vai fazer isso por você. Se você faz um bom trabalho, mais pessoas vão conhecer esse seu bom trabalho. Se você não faz um trabalho bom assim, meia boca às vezes, mais pessoas vão conhecer. E a tendência assim que os bons se destaquem, né? E os que não são tão bons param um pouco ali, baixa. Então acho que a internet dá essa força para quem está fazendo um bom trabalho de forma presencial, entendeu? Exatamente, exatamente. Outro insights aqui que eu tive com o Marlos aqui é nada melhor do que investir em si próprio, investir em estudo, em imagem. Cuidem da carreira de vocês, cuidem da imagem de vocês, invistam em conhecimento, assim como o Marlos investiu lá quando ele era faixa azul, roxa, comprando curso, fez as pessoas, hoje ele está colhendo. E não é uma coisa que vem rápido, né? O Marlos aqui é um exemplo que esse processo levou anos até ele ter o sucesso que ele tem, que é o manual de jiu-jitsu hoje. Marlos, muito obrigado. 1 hora aí de resenha, ensinando, dissecando jiu-jitsu para a galera. Muito obrigado por ter topado o convite de estar aqui no VF Comunica. Eu é que agradeço aí, Vitor. O bate-papo passou rápido, né? Quando a Sim, gente está fazendo uma coisa que gosta, passa rapidinho, né? sim. Então, valeu aí a galera por continuar aí conosco no bate-papo, né? E se quiser conferir o meu trabalho lá, Manual do Jiu-Jitsu, lá no Instagram, manda mensagem, a gente trocar uma ideia lá, tô sempre online. E é isso. Quem quiser falar comigo, é só seguir lá, a gente vai estar sempre à disposição. Ó, vou pedir aqui o Marlos depois um desconto, um bônus aqui para quem quiser entrar lá no manual de jiu-jitsu com o do VF Comunica, a gente vai botar aqui na descrição. Quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai ver aqui, clica lá e entra na comunidade. No mais, Marlon, muito obrigado. Tamo junto. Us. Valeu, Vitão. É nóis. Us.